Irmãos, o nosso sermão de hoje ele é inspirado num estudo bíblico feito pelo conhecido reverendo Hernandes Dias Lopes. Há muito tempo atrás, eu li esse artigo e sempre fiquei desejoso de falar, de abordar o tema, mas estava achando uma ocasião oportuna e a ocasião chegou com essa pandemia, com o Covid-19. O texto é longo, portanto, nós não vamos lê-lo todo, apenas alguns versículos. Então, eu os convido que abram as suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 27. Atos, capítulo 27, verso 1. Quando chegou a hora, zarpamos para a Itália. Paulo e muitos outros prisioneiros foram colocados sob a guarda de um oficial romano chamado Júlio, capitão do regimento imperial. Aristarco, um macedônio de Tessalônica, nos acompanhou. Partíamos no navio que tinha vindo do porto de Adramítio, no litoral noroeste da província da Ásia. Estavam previstas diversas paradas em portos ao longo da costa. No dia seguinte, quando acoramos em Sidó, Júlio demonstrou bondade a Paulo, permitindo-lhe que desembarcasse para visitar amigos e receber ajuda material deles. Quando partimos de lá, fomos costeando a ilha de Chipre, devido aos ventos contrários que tornavam difícil manter o rumo. Prosseguindo por mar aberto, passamos pelo litoral da Cilícia e da Panfilha, chegando a Mirra, na província de Lícia. Ali o oficial no comando encontrou um navio egípcio de Alexandria que estava de partida para a Itália e nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por vários dias e, depois de muita dificuldade, nos aproximamos de Cnido. Por causa dos ventos contrários, atravessamos para Creta, acompanhando o litoral menos exposto da ilha, de frente ao cabo de Salmona. Costeamos a ilha com grande esforço até que chegamos a bons portos, perto da cidade de Lazéia. Havíamos perdido muito tempo. As condições climáticas estavam se tornando perigosas para a navegação, pois se aproximava o fim do outono e Paulo tratou dessa questão com os oficiais do navio. Disse ele: senhores, se prosseguirmos, vejo que teremos problemas adiante. Haverá grande prejuízo para o navio e para a carga e perigo para a nossa vida. Mas o oficial encarregado dos prisioneiros deu mais ouvidos ao capitão e ao proprietário do navio que a Paulo. Amém? Amém, igreja? Irmãos, em 11 de janeiro de 2020, alegou-se que um novo coronavírus, o SARS-CoV-2, havia feito sua primeira vítima na província de Wuhan, na China. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde havia declarado a doença Covid-19 como uma pandemia global. Em meio
há medos, incertezas, é natural perguntarmos o que Deus está fazendo. Mas, passado tantos meses, nós sabemos que o nosso Deus não cochilou e nem perdeu o controle. Apesar, e eu particularmente fiquei bastante sentido com o passamento do pastor Mauro Clementino, da Terceira Igreja Batista de Campo Grande, amigo meu, amigo nosso, homem de Deus. Eu nasci em março de 59, ele nasceu em maio de 59, portanto, tínhamos a mesma idade. Fiquei bastante sentido, porque existem passamentos, mortes de pessoas que nos abalam, que nos deixam assim, tristes, né? Mas nós precisamos fazer outra pergunta, após o que Deus está fazendo, e a pergunta é, o que nós cristãos estamos fazendo e agindo em meio a este aparente caos? Eu digo aparente caos porque eu respondi a primeira pergunta, o que Deus está fazendo, dizendo que Ele não cochilou e nem perdeu o controle, portanto, é um aparente caos. Em Atos 27, nós lemos uma das histórias mais emocionantes do Novo Testamento, que é a viagem de Paulo a Roma. No enredo, que é grande, vai até o capítulo 28, nós lemos sobre o naufrágio e a sua permanência na ilha de Malta, porque se você for ler a partir do versículo de número 11, você vai encontrar o naufrágio de Paulo. E esse naufrágio de Paulo é uma das histórias mais emblemáticas de Atos dos Apóstolos. De Cesareia até Roma, esse era o percurso da viagem marítima que levaria o apóstolo Paulo diante do imperador romano César. Preso, acusado de sedição e profanação, o apóstolo Paulo entra no navio sob os cuidados de um centurião, de um comandante de 100 soldados. Ele e mais alguns prisioneiros. Entre Cesareia e Roma, acontece uma grande tempestade. Houve uma perda total da carga e do navio, mas de nenhum dos 276 passageiros. Isso mostra meticulosidade e muita atenção nos detalhes, porque quem estava escrevendo o enredo era o médico Lucas. Com certeza, ele prestou muita atenção a isso, estava bem atento a tudo. E a utilização da segunda pessoa no plural indica que Lucas estava com Paulo na viagem a Roma. Paulo tinha a garantia pessoal de Cristo de que ele daria testemunho dele em Roma, e como se não bastasse, leia todo o enredo, um anjo lhe aparece e lhe afirma que ele vai a Roma e que nenhum dos 276 passageiros daquele navio se perderiam, mas seriam dados a ele. Irmãos, na Bíblia, existem vários relatos sobre tempestades. E geralmente nós gostamos de e podemos compará-las às circunstâncias da vida. Porque muitas vezes na vida nós passamos por tempestades. Algumas vezes nós lançamos sobre a tempestade, mesmo sabendo que poderemos morrer em naufrágio.
Esse é o preço da desobediência a Deus. Portanto, quais são as lições que podemos tirar dessa que é considerada a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo? O tema nosso é nas tempestades da vida. Primeiro, irmãos, nas tempestades da vida, nós precisamos estar atentos aos avisos de Deus. A viagem que no início parecia tranquila, logo se tornou perigosa, com o surgimento de ventos contrários. Paulo queria chegar a Roma, mas depois de algumas horas de viagem, percebeu que a melhor opção seria parar o navio, aguardar o bom tempo, pois os ventos contrários já sopravam sobre a embarcação. E ele faz uma advertência a todos, dizendo: havíamos perdido muito tempo. As condições climáticas estavam se tornando perigosas para a navegação, pois se aproximava o fim do outono. E Paulo tratou dessa questão com os oficiais do navio. Disse ele: senhores, presta atenção, irmãos, senhores, se prosseguirmos, vejo que teremos problemas adiante. Haverá grande prejuízo para o navio e para a carga e perigo para a nossa vida. O versículo 11 diz que o oficial encarregado dos prisioneiros deu mais ouvidos ao capitão e ao proprietário do navio que a Paulo. Eles não quiseram ouvir o conselho de Paulo. E conselho este que não foi dado por comunicação divina, porque o que eu acho de interessante no texto, o capítulo 27, início do capítulo 28, essa junção entre o agir do homem e o agir de Deus, porque na história nós vemos o agir do homem. Paulo, já experiente em navegação, ele dá um conselho, ele não recebe isso de Deus, ele dá um conselho, ele fala: olha, não é bom a gente prosseguir, nós vamos ter problemas adiante. Mas eles não quiseram ouvir o conselho de Paulo, e conselho este que não foi dado, então, por comunicação divina, mas simplesmente no exercício de um bom julgamento, auxiliado por alguma experiência, e logo veio um tufão, tirando o navio das suas mãos. E você vai ver mais adiante a intervenção de Deus através de um anjo. Isso para nos mostrar, irmãos, que na nossa caminhada, nós precisamos usar o nosso bom senso. Nós precisamos estar atentos aos conselhos, sábios conselhos de pessoas que andam com Deus. Mas na nossa caminhada também nós estamos vendo Deus agir, Deus nos comunicando, Deus nos curando, Deus realizando milagres em nossa vida. Precisamos aprender a ler e entender os avisos de Deus na nossa caminhada. Nós sabemos que hoje vivemos numa sociedade em que está rebaixando os padrões de pureza. Não há mais restrições na área moral. Sexo antes do casamento se tornou normal. Os namorados morando com as namoradas até nas casas de seus pais. Antes do casamento se tornou uma coisa normal. Anormal é você ir contra.
A infidelidade no casamento é comum, porque ambos precisam ter experiências fora do casamento. O reverendo Milton, que é pastor presbiteriano de nossa igreja, agora vai sofrer um processo porque se manifestou contrário ao homossexualismo. E a gente vem avisando. Não precisamos de comunicação divina. Os pastores não precisam de comunicação divina para dizer isto, para alertar os jovens. Tenham cuidado com as bebidas alcoólicas. Tenham cuidado com o sexo antes do casamento. Mas, porém, como aqueles que comandavam aquele navio, hoje as pessoas não querem dar ouvidos aos avisos de Deus que são ditos pelos seus profetas. Mas precisamos entender que nas tempestades da vida, precisamos buscar conselho e orientação daqueles que verdadeiramente andam com Deus. Quem despreza os conselhos daqueles que andam com Deus, sofre grandes danos. Lendo o relato da viagem, verificamos que a maioria dos tripulantes do navio era de opinião que partisse e não ouvissem o conselho de Paulo. Mas a maioria nem sempre está com a razão. Então, meu irmão, minha irmã, nas tempestades da vida, da nossa caminhada cristã, nós precisamos ouvir os avisos de Deus, prestar atenção aos avisos de Deus, porque de Deus não se zomba. Aquilo que planta, o homem vai colher. Em segundo lugar, nas tempestades da vida, nós precisamos estar firmados nas promessas de Deus. Vejam bem, irmãos, no auge da tempestade, quando todos estavam tomados de pavor, Paulo estava seguro. Ele não estava tomado de medo e desespero, mas estava cheio de fé. Por quê? Porque ele sabia que precisava, que chegaria até Roma. Ele diz, mas tenham bom ânimo, o navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida. Está nos versículos 22 a 25. Pois, olha aqui, ontem à noite um anjo de Deus, a quem pertenço e sirvo, se pôs ao meu lado e disse, não tenha medo, Paulo. É preciso que você compareça diante de César. E Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos que navegam com você. Portanto, tenham bom ânimo, creio em Deus, tudo ocorrerá exatamente como Ele disse. Irmãos, enquanto a tripulação lutava para que o navio não fosse a pique, Paulo lutava em oração, não só por si e pela causa em que ele estava sendo preso em Roma, mas como demonstração de amor para todos os seus companheiros de navio. E Deus ouviu, dando-lhe todos os que navegaram com ele.
Paulo relatou a comunicação divina que recebera, acrescentando com uma nobre simplicidade: pois creio que Deus será como me foi dito, encorajando todos a bordo, tenham bom ânimo na mesma confiança. Na jornada da vida, passamos e iremos passar por tempestades. Às vezes teremos dificuldade, como eu estou tendo, de compreender a morte do pastor Mauro. Digo isso sem medo, sou humano. Fico chateado. Eu até na minha pecaminosidade, eu cheguei a dizer para minha esposa: tanta gente ruim que não morre. Está aí fazendo maldade. E um homem desse comprometido com o evangelismo, com missão aqui no Brasil, na África, morre. Na jornada da vida iremos passar por tempestades, mas estamos seguros porque Deus está no nosso barco, como diz certo cântico infantil, que diz assim: com Cristo no barco tudo vai muito bem. Vamos cantar? Quem sabe? Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Amém? Você crê nisso? Diga amém. Então, irmãos, Deus está no barco, com Cristo no barco, tudo vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem, e passa o quê? O temporal. Em Lucas, capítulo 8, versículo 22, quando Jesus entrou no barco e disse aos discípulos: vamos passar para o outro lado. Ele está dizendo a nós: irei com vocês até o final da jornada. Aí eu pude compreender que Jesus foi com o pastor Mauro Clementino até o final da sua jornada. E talvez permitiu que eu ficasse aqui mais um tempo. Com Jesus no barco a gente não afunda. Pastor Mauro não afundou, ele foi para o céu, ele está no céu, ele está com Jesus. E ele deve ter tido muitas experiências com Jesus, passando por tempestades. A terceira lição dessa viagem, desse naufrágio no meio dessa tempestade, é que na vida nós precisamos agir como encorajadores. Porque, irmãos, quando a esperança se foi, Paulo agiu como um agente da vida, como alguém que encoraja. Ele não ficou, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, acusando: eu avisei, bem feito. A gente avisa para o jovem, para a jovem: olha, cuidado. Você pode acontecer de ser papai
antes do tempo de não poder assumir a paternidade, graves consequências virão. Foi o que eu disse para o meu irmão. E eu lembro direitinho. Vocês podem consultá-lo. Eu falei, fulano, não faça isso. Isso vai permanecer para sempre no seu casamento. Mas eu vou encorajar você agora a assumir, a ser homem, assumir. Não estou dizendo que você precisa casar-se com ela. Mas você vai assumir. Eu não disse para ele, bem feito, como muita gente faz. O indivíduo foi avisado, mas não recebeu o aviso, cometeu o erro, cometeu o pecado. E a gente, como igreja, às vezes fala, está certo, eu avisei. Bem feito. Não, irmãos, não podemos agir assim, não. Eu, às vezes, fico chateado porque eu vejo que o pessoal não está atento aos meus avisos. Porque eu sei que vai aumentar depois o meu trabalho como pastor, porque aí eu vou ter que administrar, vou ter que gerenciar as crises. Ele procurou, Paulo, uma alternativa para gerenciar a crise. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Poucas alegrias na vida dão uma satisfação genuína e pura que resulta de se fazer algo útil para os outros. Ora, é possível que não tenhamos muita coisa dos bens deste mundo para dar aos necessitados. É possível que também o nosso tempo e nossa energia sejam limitados. Mas uma coisa que certamente podemos fazer para demonstrar amor aos nossos conservos de Deus é: nós podemos ser encorajadores. Nós podemos ser agentes da vida. Ser encorajador significa falar ou agir de modo a aumentar a confiança e a esperança de outrem. De fato, a palavra portuguesa coragem se deriva da latina cor, significando coração. Portanto, ser encorajador significa fortalecer o coração. Muitos sustos, muitos medos, ventos muito fortes, o navio foi açoitado, arrastado com violência. A tempestade era tão forte que por alguns dias não viram o sol nem estrelas. Foi em meio a essa situação de extremo perigo que o apóstolo levanta-se e diz: mas tenham bom ânimo, o navio afundará. Vocês não quiseram me ouvir. Eu falei para não prosseguir. O navio vai afundar. Não estamos ouvindo os avisos de Deus? Não estamos? O navio vai afundar. Mas nenhum de vocês perderá a vida. Pois ontem à noite um anjo do Deus a quem sirvo e pertenço se pôs ao meu lado e disse: não tenham medo, Paulo. É preciso que você compareça diante de César. E Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos que navegam com você. Portanto, tenha bom ânimo. Creio em Deus. Tudo ocorrerá exatamente como Ele diz. Irmãos, que coisa interessante. Ele tomou a palavra e dá um testemunho a todos. Em primeiro lugar, ele apresentou-se: eu pertenço a Deus. Ele falou comigo na noite passada.
Nem as 2 semanas de tempestade foram capazes de abalar o apóstolo. Ele tinha uma identidade muito firmada em Deus, sabia quem era Deus e sabia também quem ele era em Deus. Por isso estava inabalável e confiante. Ninguém desse barco, desse navio se perderá. Por quê, irmãos? Paulo sabia que Deus continuava no controle de todas as coisas, assim como você pode ter certeza absoluta, Deus está no controle da pandemia, que as forças das ondas e do vento não eram nada em comparação com o poder do nosso Senhor, nosso Deus, e que essa pandemia não é nada em comparação com o poder do Deus a quem nós servamos. Então aquela confiança ensejou a Paulo a oportunidade de testemunhar a todos os que se encontravam a bordo. Olha agora, dos versículos 33 a 37, enquanto amanhecia, Paulo insistiu que todos comessem. De tão preocupados, vocês não se alimentam há 2 semanas, disse ele. Por favor, coma alguma coisa agora para o seu próprio bem, pois nenhum fio de cabelo de sua cabeça se perderá. Olha, que atitude cristã, que atitude amorosa para com aqueles tripulantes, que manifestação de amor para com aqueles tripulantes. Ele pensa até na condição física. Olha, vocês estão sem se alimentar há 2 semanas. Comam. Em seguida, diz o texto, tomou um pão, deu graças a Deus na presença de todos, partiu em pedaços e comeu. O que aconteceu? Diz o texto sagrado, todos se animaram e começaram a comer. Um levantador de ânimo. Uma pessoa que mesmo aquela situação tão difícil chega e anima. Todos se animaram e começaram a comer. Havia um total de 276 pessoas a bordo. Irmãos, nas tempestades da vida, não devemos procurar culpados. Porque muitas vezes, como eu disse no início, nós nos lançamos por conta própria, não ouvindo os avisos de Deus. E uns chegam até a culpar Deus. Mas nas tempestades da vida, nós precisamos procurar solução. É preciso lembrar que crises, sejam elas ocasionadas por fatores internos ou externos, surgem quando menos se espera. Alguém aqui esperava o Covid? Crise tem sido uma das palavras mais pronunciadas no contexto do Covid-19. Estamos chegando à conclusão que o mundo vive um dos piores momentos da história. Alguém falou assim, nossa, mas tanta coisa estranha acontecendo em 2020. Lê do engano. Coisas estranhas estão acontecendo, há muito tempo. É porque a pandemia nos fez parar. Eu sigo sites de astronomia, somente o da NASA, né? Esses dias falaram assim, olha, de repente passou um asteroide do tamanho de um ônibus aqui perto da Terra. Bem, passou de surpresa. Tem um que chama Oumuamua, que passou como se fosse um veleiro aqui no sistema solar. E o povo está dizendo, é uma nave alienígena impulsionada, porque ela faz uma elipse, ela faz um movimento diferente de qualquer cometa.
Talvez seja Satanás dando a volta dele, né? Não sei. Mas o mundo está tirando Deus. O mundo diz que não precisa mais de Deus. O homem, aquele todo suficiente, todo poderoso, que como o filósofo Nietzsche afirmou, Deus está morto, não consegue enfrentar um minúsculo vírus que não se vê a olho nu. Contudo, diante de tantas aflições e medos, qual o nosso papel como discípulos de Cristo? O que nós podemos fazer para ajudar alguém que está atravessando uma tempestade? Nós temos que ter uma atitude de fé e não de inconformismo e desespero, porque sabemos em quem temos crido. Paulo disse para eles assim: eu sei o Deus em quem eu creio. E hoje, na live da Confederação Nacional de SAFs, foi lido o texto de Abacuque, capítulo 3, 17 e 18. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, mesmo passando pelo Covid, não, isso não está no texto. Ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Concluindo, diante do aparente caos que o Covid tem gerado, nós sabemos que o nosso Deus não cochilou e nem perdeu o controle. O apóstolo Paulo sabia disso ao enfrentar aquela tempestade. A pergunta é o que nós estamos fazendo e agindo em meio a este aparente caos. Nós estamos atentos aos avisos de Deus? Covid-19 não pode ser um aviso de Deus? Para mostrar o quanto nós somos frágeis, incapazes, o quanto necessitamos dele. Eu estava conversando com um amigo de ministério, eu falei para ele, olha, o pastor que faleceu, quando ele ficou sabendo, ele tomou tudo que você possa pensar: cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina. No início. Juventude presbiteriana, adolescentes presbiterianos, vocês estão atentos aos avisos de Deus? Igreja Presbiteriana de Mineiros, você está atenta aos avisos de Deus? Que não precisa de comunicação divina, mas que são dados por pessoas de bom senso, pessoas experimentadas, sábias. Nós estamos firmados nas promessas de Deus. Nós estamos agindo como encorajadores, agentes da vida. Vamos fechar os nossos olhos.